eu sei de muito colega, para mim não é jornalista isso, é que compra informação de enfermeira inescrupulosa, foi o caso da menina lá, da atriz da Globo, Clara Castanho, né? Sim. Foi um crime que se cometeu contra Sim, essa menina, né? Xuxa foi lá na Rádio Globo dizendo que pedi minha cabeça. E eles responderam assim, e depois me contaram, me chamaram e me contaram. Assim, ó, lá você é a nossa rainha, aqui ele é o nosso colunista. Rolou uma história de que ele estava saindo com a mulher do Antônio Fagundes. Aí o Fagundes se separou dela e tal. Eu, por exemplo, eu perdi a amizade de um casal, uma história horrorosa. Até contei para ele outro dia. Falei, olha, a verdade é essa. Você ficou com raiva de mim à toa. Aí pego a carta. Quando eu abro assim, tinha um monte de palavrão me xingando. Tem umas coisas horrorosas assim. E eu li assim, porque estava cheio de cocô dentro da carta. Não. O netinho de Paula ficou famoso porque bateu uma vez na namorada, né? E tem um famoso apresentador da Globo que fez a mesma coisa e que é tido como um exemplo de tudo. Mas como é da Globo, ninguém fala, né? Então tem essas coisas. Nesse corte do ABC Talk, Leão Lobo solta o verbo contra Otávio Mesquita, Léo Dias, Xuxa e fala sobre um famoso apresentador da Globo que fez algo muito feio e é protegido pela emissora da família Marinho, sendo completamente blindado. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Agora vamos pro corte. O Silvio teve essa ideia uma vez, falou assim, vou fazer um programa chamado Show de Fofocas, juntando vocês três. Aí eu topei, acho que foi o primeiro que ele consultou. Aí depois ele consultou a Sônia, parece que ela também tinha topado. Aí o Nelson não topou. Então não saiu o programa. E quando a Rede TV, olha que coisa curiosa, quando a Rede TV criou o TV Fama, era a época que o Super Pop era feito pela Adriane Galisteu, que era minha amiga. É minha amiga até hoje. E aí a Adriane falou que queria que eu participasse do programa dela umas 2 vezes por semana. Aí o Rogério Galo, que era noivo dela na época, era o diretor da Rede TV junto com o Hélio Vargas. E aí eles me chamaram para apresentar o TV Fama e participar 2 vezes por semana do Super Pop. E eu topei, aceitei o salário, estava tudo certo. Quando eu ia assinar no dia seguinte, era o último dia do Mulheres, minha participação no Mulheres na TV Gazeta, porque a Gazeta ia separar da rede CNT, você lembra quando juntaram? Sim. Eles depois tiveram um desentendimento, eles iam separar no dia seguinte. Então a Gazeta ia ficar só São Paulo novamente e a CNT para o resto do Brasil. E aí eu fiquei, eu topei para a Rede TV também por isso, porque era rede nacional e tal, o salário era maravilhoso e estava tudo certo. Aí eu estava sentado na mesa, onde eu fazia as fofocas, e a Claudete entrevistando o Otávio Mesquita sobre paternidade, uma história que não tinha nada a ver. E, de repente, o Otávio, quando acaba a entrevista, a Claudete virou para ele e falou, você está na Rede TV agora, né? Você vai fazer o seu perfil lá. Aí ele falou, o perfil e vou apresentar o TV Fama. E olhou para mim e fez assim. Ele ia ser o repórter do TV Fama e eu ia apresentar. Aí ele falou isso, olhou para mim e fez assim. Aquela cara de sacaneei. Sim. Eu peguei o celular, liguei para a Lu Barbosa, que era minha assessora. A Lu falou assim, esse canalha está sacaneando a gente, ele está puxando o tapete da gente. Eu ainda não sei o que é, mas eu senti que tem coisa ruim aí. Vou ligar para eles. Aí ficou ligando para a Rede TV o dia inteiro. Eles estavam em reunião, não podia atender. Quando chegou a noite, ela me ligou, Leão, o que a gente faz? Eu falei, não sei, eu preciso trabalhar, não posso ficar desempregado, eu tenho uma família para cuidar. Aí ela falou, você se importa de continuar na Gazeta por mais um tempo? E eu falo com o Sérgio Felipe. Aí falou com o Sérgio concordou, falou, fala pro Leão passar aqui amanhã cedo e assinar, vai ser um prazer que ele continue com a gente e tal. Tudo certo. Aí fui fazer o programa do Ratinho. Aí acabou de madrugada, fui embora para casa. Quando eu chego em casa, toco o telefone, era o seu Marcelo de Carvalho, o Hélio Vargas e o Rogério Galo. Acho que acabaram a reunião, sei lá, e ligaram, olha, amanhã cedo passa aqui para assinar. Eu falei, desculpa, Rogério, mas infelizmente eu já assinei com a Gazeta. Eu nem tinha assinado mesmo, mas eu falei, né, eu dei minha palavra. Aí eu falei, eu infelizmente assinei com a Gazeta, agora eu vou ficar na Gazeta, porque, enfim, aconteceu isso, né, o Otávio fez essa, né? Aí foi uma coisa super chata, né? Porque aí eles falam, não, você é um canalha, não sei o quê, papá, não é nada disso, você que vai apresentar o programa, não sei o quê. Eu falei, olha, desculpa, mas agora... Pô, então ele te sacaneou? Puxou o tapete, ele jogou uma mentira ou não? E depois eu descobri por que era. Ele estava namorando uma moça, era uma querida, inclusive ela não tinha culpa de nada, mas ele queria pôr ela para apresentar, e tanto é que ela foi a primeira apresentadora e tal.
ficou um tempo, saiu, aí veio aquela menina dos bichinhos, como é a... Sim, eu não vou lembrar o nome dela, mas eu sei quem você está falando. E aí depois saiu Luísa Mel. Aí depois também saiu a Luísa Mel, aí que chegou o Nelson. Né? E agora, 24 anos depois, eu fui chamado para fazer a TV Fama com ele. É, por isso que todo mundo diz, não, olha, né? Então, e é muito legal, assim, né? Porque... E a Sônia está lá também, né? Então, assim, nós começamos os 3 no mesmo ano. Porque o Carlos Brickman me chamou lá para a Folha da Tarde, a Sônia estava começando no Notícias Populares, com o Ibrahim Ramadan, e o Nelson era secretário do Giba 1, o Giba 1 assumiu a Última Hora, que depois fechou, e aí levou o Nelson para fazer coluna. Então os 3 começamos ao mesmo tempo a fazer coluna. E os 3 deram certo, cada um. Olha só. Né, e viramos concorrentes. Até brinquei com a Sônia quando eu fiz essa foto. Eu falei, Sônia, vamos fazer muitas fotos juntos, porque a gente sempre foi concorrente, né? Sempre separaram a gente. Tá? Então, muito legal. Estamos 3 juntos. Se quiser, vão gravar vários. Não sei se gravam mesmo. De onde vêm as fontes? É de dentro, sempre de dentro. São as minhas pulguinhas, né? Que eu falo. Eu sei que você não quero que você fale quem são. Mas... Eu tive alguns processos, e nesses processos, 3 pelo menos que eu perdi justamente porque eu me recusei a revelar minha fonte, evidentemente. Porque eu acho que isso quer ser jornalista. Sim, claro, né? E eu criei essa coisa das pulguinhas porque eu fiquei pensando que isso é uma coisa para despistar. Né? Porque tem desde o dono de televisão, diretor de televisão, cameraman, sonoplasta, todo, até datilógrafo de dentro da Globo, cabeleireiro, maquiador, porteiro de boate, tudo é fonte. E tem gente querendo vender notícia para você? Isso. Uma vez teve um cara que queria me comprar para dar notícia sobre ele, que era um pai de santo famoso aí, e aí eu mandei ele. Até hoje ele não gosta muito de mim, mas enfim, e assim, muita gente querendo vender informação, e eu nunca aceitei. E hoje em dia eu sei de muito colega, para mim não é jornalista isso, é que compra informação de prostituta, compra informação de sei lá, casa noturna, de tudo, né? De enfermeira inescrupulosa, como foi o caso da menina lá da atriz da Globo, Clara Castanho, né? Sim. Então, que é daqui de Santo André, aliás. É isso. E é que eu acho uma sacanagem, que isso foi um crime que se cometeu contra essa menina, né? Então, eu sou absolutamente contra isso, né? Eu falo que isso não é jornalismo, então não precisa ter jornalista, né? Você compra a informação, né? Pronto, né? E até porque é a mesma coisa que um negócio, acho que deu falar que eu era gay. Eu sou absolutamente contra a chantagem, né? Porque se eu começo a mentir, né, sobre a minha condição, aí as pessoas começam a descobrir e te chantagear. Então eu sempre fui muito claro com tudo que eu fazia, tal, lugares que eu ia. Não dá margem, né? Exatamente. E a mesma coisa eu penso isso com relação ao jornalismo, né? Se você compra uma vez uma informação, aí você vai ter que comprar sempre. Né? Aí que as pessoas vão descobrir. Você dá o padrão, né? Exatamente, entendeu? Então, não, e é confortável ou é desconfortável fazer uma fofoca? Depende, né? Às vezes você faz uma fofoca até de uma pessoa que é sua amiga, que estou conhecida, e às vezes a pessoa não gosta. Eu, por exemplo, perdi a amizade de um casal, uma história horrorosa. Até contei para ele outro dia. Falei, olha, a verdade é essa, você ficou com raiva de mim à toa. Porque um casal famoso da época, né? Ele bonitão, ela toda gostosona e tal. Eu estive com eles numa festa com a minha filha pequenininha, minha filha passou mal, eles deram o remedinho, eu fiquei super grato e tal. Ali, uns dias depois, rolou uma história de que ele estava saindo com a mulher do Antônio Fagundes. E aí o Fagundes se separou dela e tal, e ficou aquela coisa, os dois estão namorando, os dois estão tendo um caso e não sei o que e tal, e ele casado com essa outra que eu conheço também, que era atriz de porno chanchada e tal, mas era a esposa dele. E aí aconteceu uma coisa estranha, porque era aquela época que a Sony inventou o negócio de ler revista no ar. Sim. Ela lia as revistas e tal. Aquilo virou uma praga, todo mundo tinha que ler revista no ar. Todos os programas de fofocas tinham que ler revista. Ela deu o tom da coisa. Ela deu o tom. E aí eu comecei, eu tenho um engraçado filho de jornalista, fui criado com jornal em volta de mim, eu tenho horror do cheiro de tinta de jornal e de revista. Aquilo me faz mal, me dá
sei lá, eu fico péssimo, entendeu? Então eu li as revistas assim, né? Mas eu tinha que fazer, aí lavava a mão não sei quantas vezes depois que acabava o programa e tal. E aí eu estava lá mostrando a revista Caras e estava a foto dos dois assim. Ele estava com a mão assim, encostada na mão dela assim. Aí eu mostrei e falei, gente, isso é maldade, olha. Você vê que foi maldade do fotógrafo, porque nenhum namorado segura a mão da namorada assim. Falei, ou eles estavam assim, ou né, assim. Agora assim, eles esbarraram a mão e alguém bateu a foto e está fazendo sacanagem. Foi isso que eu falei no Mulheres. Esse cara, esse galã, chegou de manhã, eu cheguei na Rádio Globo, eu entrava às 6 da manhã na Globo. Eu estava entrando com o carro na garagem, toca o celular, eu atendi, o burro, até hoje não sei mexer nisso. Aí eu atendi, ele falou assim, seu filho daquilo, eu vou dar um tiro na sua cabeça, porque você falou que eu estou tendo caso com não sei o que. Tá? Aí eu falei assim, ué, é mentira? Então a gente desmente, mas eu não falei isso, eu estava te defendendo. Ele bateu o telefone na minha cara. E aí passou. Cheguei em casa, saía meio-dia da Rádio Globo e ia para casa para almoçar. Quando eu chego na minha portaria, o porteiro fala assim, tem uma carta aqui para o senhor, uma carta esquisita, pesada. Aí eu pego a carta, quando eu abro assim, tinha um monte de palavrão me xingando, falando que eu era gay, a coisa do preconceito, que eu quis ter uma filha porque eu queria ter uma xereca, não sei o quê, e umas coisas horrorosas assim. E eu li assim, porque estava cheio de cocô dentro da carta. Nossa. Aí eu fiz assim, Loucão, joguei no banheiro lá da portaria mesmo do meu prédio e tal, e assinado pela mulher dele. Né? Caraca. Entendeu? Pesado, hein? Então a partir desse dia eu nunca mais falei com esse casal. Outro dia eu fui a um programa lá da Rede TV, que ele era o entrevistado principal e nós éramos os entrevistadores. Aí a primeira pergunta que a Dani me faz, você já fez alguma fofoca sobre ele? Eu falei, já, inclusive a gente não se fala há 20 anos, porque aconteceu isso, você não fez isso. E falei tudo, né? Falei, ele entendeu errado, alguém assistiu e falou errado para ele, e ele acreditou. Ele, assim, no fim do programa eu voltei e falei, você entendeu agora o que aconteceu aquele dia? Ele falou, não, entendi, tudo bem. Não sei se engoliu muito, mas caramba. Entendeu? Então, mas pesada essa história. É pesada, porque e são coisas assim. E muitas vezes os processos, né, que eu tive foram coisas assim. Léo, existe uma lista secreta de pessoas intocáveis. Para esses não pode falar nada. Ó, vou falar aqui uma história. O netinho de Paula ficou famoso por ser espancador de mulher, porque bateu uma vez na namorada, né? Outros também ficaram conhecidos por isso. E tem um famoso apresentador da Globo que fez a mesma coisa e que é tido como um exemplo de tudo, né? E foi tão espancador quanto, né? Caramba. Mas como é da Globo, ninguém fala, né? Então tem essas coisas. Os intocáveis, né? É. Já tentaram me pagar para eu não falar o que eu sabia. Então, já tentaram me pagar para eu falar sobre, não para não falar o que eu sabia. Mas eu não aceitei e é aquilo que eu falo. E a emissora nunca chegou e falou assim, acho melhor a gente não dar essa notícia porque vai prejudicar o cara e a gente tem uma relação. Você quer ver uma coisa que aconteceu que foi maravilhosa, que eu fiquei fã? Eu trabalhava na Rádio Globo e eu fazia a Rádio Globo de São Paulo, a Rádio Globo do Rio, a 98 FM, que era do grupo, e a BH FM de Belo Horizonte. Por isso que eu entrava às 6 da manhã. Eu ia fazendo todo até entrar ao vivo às 8 em São Paulo. E um dia a Xuxa foi lá na Rádio Globo pediu minha cabeça, dizendo que eu tinha falado mal dela e tal, que eu tinha criticado o trabalho dela. E eles responderam assim, e depois me chamaram e me contaram. Assim, ó, lá você é a nossa rainha, aqui ele é o nosso colunista. Uhum. Então, respeito lá, respeito aqui. Foi assim. Então, eu passei a admirar o Sistema Globo de Rádio a partir desse dia, porque eu falei, poxa, porque, claro, eu estava lá, ganhava muito bem, fazia meu trabalho, nunca tinham me proibido de nada, mas houve esse momento, né? Eles poderiam ter, né, chamado, falado, eles foram ao contrário, eles foram e ainda vieram me contar que tinham falado isso para ela. Então, eu achei isso bacana. Muito bom. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Todo dia tem um corte novo pra você. Dá uma olhada no canal, tem muita coisa legal já. Até amanhã.